Vamos lá, vamos seguir aqui. Salem Nasser, bem-vindo. Situação ainda muito, talvez piorando, né? Acho que não teve nenhuma cifra de melhora. Nós temos, como o professor Zé Geraldo disse aqui, e eu também reforcei, uma última chance de o Brasil tentar alguma movimentação ali no Conselho de Segurança. Pode até vir uma surpresa, não sei, eu tenho uma certa expectativa, porque depois daquele fracasso, quer dizer, o Brasil ficou com uma imagem de um país que consegue mediar as questões, né? E que dessa vez pode acontecer uma convergência ali. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse conjunto de situações e depois tenho perguntas aqui muito específicas para você. Seja bem-vindo, querido Salem Nasser. Obrigado, Conde. Então, acho que temos sim uma chance por causa do timing. Não sei se já, sabe, se já amadureceu a coisa, mas é possível que estejamos, digamos, exatamente no momento certo para tentar um cessar-fogo, uma pausa humanitária, né? Alguma coisa desse tipo, porque sim, você sempre dependeu, na verdade, do momento em que a opinião pública mundial ia virar, digamos, né? Ou ia ficar insustentável o massacre diante dessa opinião pública. Então, nós estamos bem perto desse momento. Ou seja, isso é um pouco usual com relação a Israel, também em outras situações, mas estamos falando de Israel aqui, quando eles partem para essas respostas que consistem basicamente em massacrar os civis, né? Durante os primeiros dias está todo mundo dizendo, né, pelo menos a voz oficial, né, está dizendo eles têm direito à legítima defesa, foram atacados, né? Mas aí depois vão passando os dias e vão se acumulando os corpos, os crimes, os hospitais bombardeados, e aí fica difícil sustentar isso, né? Então, em algum momento, você precisa dar uma parada, porque a opinião pública está mudando. Nós talvez estejamos hoje, amanhã, sabe, nos próximos dias, nesse ponto de virada, em que Estados Unidos vão dizer, oh, não dá mais, né? Tem que dar uma parada. Também, assim, Israel parece menos disposto a isso, mas também dentro de Israel há uma pressão crescente para parar o curso que a guerra tomou, pelo menos o curso de ação israelense, né? A Europa está virando, então talvez seja o timing, justamente. É por aí que eu sinto que pode vir alguma novidade nessas próximas 24, 48 horas. Talvez. Salem, deixa eu te perguntar vai parecer uma questão muito ingênua, muito inocente, mas eu estava vendo hoje uma história de que o Kissinger, né, num dado momento, ele falou para Israel parar com os ataques, e Israel parou. Eu não me lembro em que momento da história foi. Se você lembrar, senão eu vou buscar aqui, porque eu tenho a mensagem. Mas a pergunta que eu te faço é: se os Estados Unidos ordenarem assim, né, Israel falar, não, para, não queremos mais, Israel para? Então, isso daqui essa é uma pergunta, assim, tem tudo menos ingenuidade, viu, Conde? Não sei se você faz de propósito ou não, mas, de todo modo, ela é uma pergunta essencial. Primeiro, não tanto por causa do Kissinger, mas porque essa guerra ela é bem diferente das demais, tá? Então, eu vou passar um dado aqui que faz com que isso seja muito mais relevante. Obviamente, se os Estados Unidos, em qualquer situação, de fato, né, seriamente, disserem para os israelenses pararem ou começarem a fazer alguma coisa, os israelenses farão isso, tá? Em qualquer circunstância normal, tá? Porque eles são muito dependentes dos Estados Unidos.
às vezes, eles, por causa da força política que tem dentro do cenário político americano, às vezes você tem a sensação de que é Israel que tem poder sobre os Estados Unidos, sabe? Você tem, às vezes, essa sensação. E isso é verdade em situações dadas, quando, por exemplo, o presidente está se candidatando a ser reeleito, entendeu? E ele precisa do lobby, ele precisa do financiamento, ele precisa dos votos, né? Então, nesse momento, Israel tem uma alavancagem muito grande, mas numa situação mais crítica, né, como essa de uma guerra, se os Estados Unidos seriamente instruírem, os israelenses vão ter que escutar os americanos. Isso é uma. Agora, tem algo diferente nesta guerra, tá? Que é o seguinte: o golpe que Israel tomou no dia 7, isso é uma coisa que não está aparecendo por aqui na nossa imprensa ou na nossa leitura aqui no Ocidente, né? Está aparecendo para gente especializada, talvez, mas na imprensa, assim, eu digo que a gente está vivendo uma ficção, né? A gente está lendo uma obra de ficção na imprensa, sabe? Uma coisa que quem observa isso de perto percebeu é que Israel tomou um golpe muito duro no dia 7. E esse golpe ele é apenas marginalmente ligado ao fato de que houve a morte de civis. O grande trauma do dia 7 foi a fragilidade militar. O Hamas conseguiu atacar instalações militares, conseguiu vencer o número de militares israelenses que eram muito superiores aos que estavam atacando por parte do Hamas. O ataque foi totalmente surpreendente, a derrota foi terrível. Há um grande número de militares mortos, inclusive generais que estavam nessas posições, e há um grande número de militares que foram levados de volta para Gaza como prisioneiros, né? Então, essa fragilidade foi sentida muito profundamente pelos israelenses e pelos americanos. Então, a chegada dos americanos com porta-aviões e com força total é um sinal de que, sentimos aqui a fragilidade do nosso aliado, nós vamos ter que ir lá e salvar, né? E os israelenses estão se comportando como quem sentiu também o golpe, ou seja, eles estão se comportando como quem está perdido e está fazendo, sabe, tomando decisões ou não sabendo tomar decisões. Hesita, volta atrás, não sabe se vai Exato. por terra, se faz Então, assim assado, né? há muita gente dizendo que, na verdade, agora, nessas circunstâncias, os americanos é que estão dando as cartas, ou seja, os americanos estão decidindo pelos israelenses, né? Então, nesta guerra, isso ainda é mais verdadeiro. Se os Estados Unidos disserem para, eles vão ter que parar. Claro que, assim, os israelenses podem dizer, o Netanyahu, por exemplo, ele tem condições políticas internas, né, muito críticas para ele pessoalmente. Então, ele pode ser levado a desafiar os Estados Unidos porque ele quer que a guerra se prolongue por mais tempo, porque ele, depois da guerra, provavelmente vai ser julgado e preso, né? Então, pode ser que ele desafie a posição americana, mas eles não podem desafiar por muito tempo se os Estados Unidos, de fato, mandarem parar. Ainda mais com essa virada da opinião pública internacional, a despeito do serviço horroroso que as agências de notícia fazem, porque parece que elas são representantes de Israel, né? Elas recebem o informe, o relatório de Israel e divulgam aquilo como verdade, e quando vão divulgar algum informe do Hamas ou de Gaza, eles ainda dizem assim, só que não dá para a gente conferir essa informação. Quer dizer, é uma impostura e uma hipocrisia gigantesca. Você quer comentar? É muito assim, eu acho que a imprensa ocidental, eu acho que não começou agora, assim, e já tem um tempo, mas eu diria que a partir da guerra na Ucrânia, ela se descreditou totalmente e agora ela está colocando os últimos
os últimos pregos no próprio caixão. Assim. O último a sair apaga a luz, né? Quer dizer, desse porque jornalismo. realmente eles estão nos alimentando com uma coisa fictícia, não há nenhuma coragem, né, de quebrar o registro, de desafiar, de fazer uma investigação, de dizer, mas será, entendeu? Não tem mais autonomia, né? Então, de fato, nós estamos recebendo uma história muito, muito pasteurizada, mas, apesar disso, a opinião pública... Então, esse que é o fenômeno, né, Nasser? Que, assim, a história é implacável, né? Com todo esse esforço aí das mídias internacionais. Eu estava conversando com o Altamiro Borges o seguinte, né? As redes sociais, paradoxalmente, porque são propriedade de americanos, né? Big techs, né? Facebook, Instagram, Google, né? Tudo isso. Ela não consegue segurar a mentira, né? O discurso de ódio, mas também não consegue segurar a verdade. Quando a verdade quer aparecer, ela aparece, né? Então, claro que eles fazem um esforço, viu? Porque eles fazem esforço, é verdade. Mas é muito difícil, né? Nós estamos aqui conversando no YouTube. Né? Mas tem realmente tem um esforço, né, de censura. Você deve estar mais familiarizado com isso do que eu, né? Claro. Com a restrição, né, a hashtags, a palavras, Então, mas de fato, e depois tem uma coisa, não dá para você restringir o acesso a uma coisa como Palestina, Gaza, sabe? E depois, o que está acontecendo ali é tão enorme, sabe, que aí fica, nem que fosse, sabe, por geração espontânea, no boca a boca e tal, as pessoas vão ficar sabendo, né? Porque é isso, você está falando de 40% dos mortos serem crianças, sabe? Assim, não tem como segurar isso. Por mais que, sabe, seja uma ou outra pessoa gravando e tal. Então, isso realmente não tem como... E eu acho que tem uma... Assim, eu diria, se isso estivesse acontecendo em qualquer lugar do mundo, sabe, com quaisquer outros 2 países, sabe, a gente estaria tendo uma cobertura e uma revolta muito maiores. Isso tudo só é permitido desse jeito porque é Israel, e Israel tem uma proteção fenomenal, né? Mas, de qualquer maneira, tem algo diferente dessa vez. Deixa eu ler comentários aqui do nosso público, meu querido Nasser. Vou até aumentar aqui o tamanho do comentário para a gente poder processar melhor. Maria Celina Pereira de Carvalho: bombardeio sobre residências em Canhunes agora. Está intermitente, né? Eles estão bombardeando o tempo todo. Léa Guimarães: Ana Arendt, sobre a violência, diz que tanto o poder demais quanto a falta de poder geram violência. Falta de poder, o que fazer? Maria Celina Pereira de Carvalho: agorinha, bombardeio sobre residências Canhunes. O pessoal aqui nos ajuda também a trazer as informações, eu agradeço. Rinaldo Freitas: professor Salenasser, favor nos atualizar quanto à questão da identificação de quantos eram militares entre os mortos em 7 de outubro. Tem muita verdade do 7 de outubro que só está aparecendo agora, né? Daqui a pouco você vai falar. Você quer falar já, por favor? Não, pode ir. Depois eu falo. Então, deixa eu terminar só a rodada aqui, daí eu passo para você. Carlos Alberto Veloso Lopes: a extrema-direita é internacional, assim como seus ideais, os ruralistas extremistas do Brasil, os de Israel não vão sair dos territórios ocupados, alegando direito de conquista. E o Rinaldo aqui, mais uma vez: e quanto ao que está sendo circulado em relação às mortes causadas pelos tanques israelenses em 7/10, que mataram os próprios israelenses nas casas. É isso que a gente fica sabendo, né? Os israelenses mataram muitos israelenses também naquele 7 de outubro. O que você pode falar para a gente sobre isso, Nasser? Então, isso, assim, essa é uma questão central, e eu fiquei preocupado com isso desde o primeiro dia, né? Porque isso é uma coisa que, sei lá, um jornalista, eu não sou jornalista, mas um jornalista, eu diria, deveria ficar curioso com isso, né? Porque você recebe uma informação oficial israelense, né? Que vai crescendo. Você lembra? No primeiro dia eles falaram 300, 400, né? Foi subindo até eles chegarem a um total de mais ou menos 1.500 ou 1.600
mortos no primeiro dia, né? Entre 7 e 8, porque também não havia clareza sobre os guerrilheiros do Hamas estarem ainda presentes nas instalações militares ou nos kibbutz no dia seguinte, mesmo até agora. Tem gente que fala que eles talvez estejam lá até agora, né? Mas subiu esse número, né, de 1.500, 1.600, e aí Israel, eu não atualizei o número ontem, apesar de eu ter escrito sobre isso ontem, mas a última vez que eu vi, eles tinham atualizado os números com nomes das pessoas. Só que ficava faltando 1.000 nomes, sabe? Ou seja, eles liberaram 300 e poucos nomes de militares, liberaram nomes de policiais e agentes de segurança e de inteligência, né? Mossad, Shabak e tal, e liberaram nomes de civis, entre os quais havia 4 crianças, eram umas 90 civis, 4 crianças. Então, esse era o número que você tinha, ou seja, falta 1.000 que você não sabe porque eles não deram os nomes, né? Então, eu estou me referindo apenas aos números israelenses. Se você perguntar para o Hamas, eles vão dizer que eles tentaram ao máximo poupar as crianças, que eles nem queriam levar civis de volta para Gaza, mas que como os combatentes do Hamas foram acompanhados por gente de Gaza e tal, a coisa virou meio... E até, desculpa só te interromper, eu tive acesso a um relato de que naquela rave, né, o Hamas entrou, digamos, com parapentes e tudo mais, e trocaram tiros com o exército israelense que estava ali próximo, e os israelenses atiraram indiscriminadamente, matando soldados do Hamas e o pessoal da rave. Eu acho que pelo desespero desses soldados, né, isso é absolutamente crível, né? Desculpa, e isso mostra de novo uma falha, digamos, do treinamento, né, da preparação deles para enfrentarem situações assim que eles achavam que eram impossíveis, né? Agora, assim, eu realmente não posso afirmar, sabe, sem ter mais uma fonte militar que eu confio bastante, né, que é um cara que sempre trabalhou com coisas militares, que é o Scott Ritter, né, que é um antigo marine americano e inspetor de armas da ONU. Foi ele que inspecionou as armas do Iraque antes da guerra do Iraque e tal. E ele diz que ele tem acesso a vários testemunhos que dizem que muitos dos israelenses, morreram por ataques israelenses, ou seja, por fogo israelense, certo? Tanto na rave quanto nos kibbutz e tal, ou seja, ataques de artilharia pesada, né, contra os kibbutz, e também na rave os tiros e tal. Então, de fato, essa tese tem algum mérito, sabe? Além de que, ao que parece, a maior parte das baixas, né, de militares, Então, de militares e dos reféns também me parece que sim, né? A informação que a gente tem, e que o Hamas considera prisioneiros de guerra e não reféns, né? Exato. Porque são militares. E ele já sinalizou que ele liberaria todos os civis contra a liberação de todas as mulheres e crianças presas nas prisões israelenses, sabe? Então, ele já sinalizou isso, já fez Salem, deixa eu te perguntar, porque tem uma informação aqui muito quente, né? Que o Hassan Nasrallah, que eu acho que é ele é o chefe do Hezbollah, né? Sim. Ele marcou um pronunciamento para sexta-feira, durante homenagem aos mártires. Qual a importância desse momento? Se você puder dizer. Isso é o momento definidor. Isso é uma coisa que ninguém aqui nota, né? No Ocidente, ninguém noticia. Acho que vai passar em branco, mas esse vai ser o momento mais importante, talvez, dessa guerra inteira, sabe? Por quê? E é isso que eu acho que a gente precisaria olhar um pouco em termos de equilíbrio de forças, né, nessa guerra e o andamento da guerra, sabe? Por quê? Por um lado,
sim, nós estamos vendo um massacre diário, crianças, mulheres e tal. E, claro, isso pesa para todo mundo, inclusive para o Hamas e para todos os grupos. Eu ouço as entrevistas deles, os pronunciamentos e tal. Está todo mundo muito, claro, isso pesa muito nas costas de todo mundo, né? Mas eles dizem, olha, aqui nós estamos sacrificando por uma causa justa. A gente tem que sair dessa prisão, a gente tem que desfazer esse bloqueio, a gente tem que, né? Então não tem outro jeito a não ser fazer essa luta. Eles estão super prontos para uma entrada por terra israelense. Eles estão esperando por isso, né? Os israelenses é que estão hesitando demais e eles têm tentado fazer testes, né? Assim, vamos fazer um teste, entrar um pouquinho. E hoje o que se diz por lá é de que Israel está só à procura de um pequeno sinal de vitória, sabe? Entrar em algum lugar, alguns metros, colocar uma bandeira e sair para dizer que entrou por terra, sabe assim? Mas que nem isso eles estão conseguindo nessas tentativas que estão fazendo. Então, há um grande medo por parte de Israel e dos Estados Unidos de que uma entrada por terra vá assim, enterrar de vez essa noção do poderio militar israelense, certo? Esse é o impasse em que nós estamos hoje. Enquanto eles não entram por terra, eles continuam a atacar, né, pelo ar, continuam a matar crianças e mulheres. Hoje teve um vídeo liberado pelo Hamas de uma das prisioneiras civis israelenses gritando histericamente contra o Netanyahu, né? Para acabar com isso tudo e para liberá-los e liberar os prisioneiros palestinos. E por quê? Porque essas pessoas estão todas lá, sabe, em Gaza, e estão escutando o bombardeio permanente. Elas também estão com medo, certo? Porque elas também estão morrendo, quer dizer... Salem, deixa eu tentar trazer uma questão. São muitas informações que eu pude apurar aqui com alguns informantes, especialistas, e eu quero tentar colocar para você comentar para a gente. Primeira coisa é que é uma informação que o comandante dos Marines estadunidenses ele teve em Tel Aviv e saiu de lá praticamente abandonando a função, o posto, dizendo que não tem nada a ver com aquele problema. Uhum. Essa é uma informação que até choca, quer dizer, mesmo contrariando ali as recomendações do governo americano e tudo mais. Outra informação é de que os estadunidenses fizeram um treinamento em Gaza, não sei exatamente em que ano foi, e que eles saíram rechaçados dali, foram brutalmente derrotados. Para dizer o quê? Que os soldados do Hamas, e creio também que do Hezbollah, enfim, e desses, digamos, agrupamentos, melhores do mundo, porque eles são treinados desde os 5 anos de idade, né? São treinados nessa questão. Então, a informação se completa dizendo o seguinte: Israel está em pânico, né? Porque sabe que se entrar de fato no território, e some-se isso à estrutura dos túneis. Um especialista, numa entrevista na Al Jazeera recente, ele disse: os túneis do Hamas eles são a prova de inundação, não podem ser, o gás não tem efeito ali, eles têm defesa com isso, quer dizer, são túneis que são tecnológicos também, e são a 20 metros de profundidade, quer dizer, bombardeio não pode afetar esses túneis. Que balanço que você faz? Eu queria que você juntasse essas informações. Então, aí por que assim, voltando por que o pronunciamento do Nasrallah vai ser fundamental, né? Porque, assim, então, o Hamas está só esperando e, enquanto eles esperam e acompanham, né, o dia a dia, eles estão em permanente contato e digamos, articulação com todos os grupos que fazem parte digamos, da coligação aí da resistência, tá?
Então, isso inclui Irã, inclui a mobilização popular no Iraque, inclui Ansar Allah no Iêmen, todas as facções palestinas e, especialmente, o Hezbollah no Líbano. Tá? Então, esses grupos estão em contato permanente, eles estão todo dia falando o dia inteiro sobre o que está acontecendo em Gaza, certo? Tanto é que você pode perceber que no Iraque houve ataques contra instalações militares americanas, na Síria houve ataques contra instalações americanas, no Iêmen também. Ou seja, eles estão mandando recado de que se os Estados Unidos entrarem em cheio, né, eles vão sofrer consequências em várias frentes, né? Por outro lado, o Hezbollah, desde o primeiro dia, ele está numa troca de fogo com os israelenses que a gente aqui não está noticiando, mas que é muito, assim, não é muito intensa, mas é razoavelmente intensa. Todos os dias tem baixas dos dois lados. O Hezbollah já perdeu pelo menos 60 combatentes. Israel deve ter perdido algo parecido com isso, vários tanques. E, mais importante, talvez, Israel praticamente perdeu toda a sua capacidade de espionagem e observação do Líbano, porque eles têm, ao longo de toda a fronteira, eles têm antenas, câmeras, certo? Pontos de infravermelho, sensores, tal. Tudo isso foi destruído pelo Hezbollah nos primeiros 2, 3 dias da guerra, certo? Então, essa escaramuça entre Hezbollah e Israel está acontecendo no dia a dia. Hoje houve ataques no Líbano, houve ataques do Hezbollah contra Israel. Então, a grande pergunta, e enquanto isso acontece, né, pelo menos 1/3, 40% do exército israelense tem que ficar voltado para o norte na expectativa de ser atacado pelo Hezbollah. Então, isso já divide o exército israelense em duas partes, porque não dá para deixar o norte sem defesa, certo? A pergunta que todo mundo vem se fazendo desde o dia 7 é quando é que vai falar o secretário-geral do Hezbollah, certo? Por duas razões. Porque quando ele falar, ele vai dizer, é o que todo mundo espera, né? Ele vai dizer até onde eles vão permitir que continue o massacre, ou seja, quando é que vai ser o ponto de não retorno para eles, em que eles vão entrar em massa, certo? Se eles vão entrar em massa, se eles vão ajudar o Hamas ou não vão, se eles vão entrar quando houver entrada por terra, se eles vão entrar porque não houve entrada por terra e continua o massacre contra os civis. Então, estava todo mundo nessa expectativa, porque, por um lado, ele detém a decisão do grupo mais importante nessa guerra. A variável mais importante aqui é o Hezbollah. Tá? Se eles vão entrar ou se eles não vão entrar, e quanto que eles vão entrar. A outra coisa é que ele é o melhor e mais honesto leitor da cena, do panorama do Oriente Médio. Então, se você quiser entender o que está acontecendo e o que vai acontecer no Oriente Médio, você tem que escutar o que ele vai falar na sexta-feira, porque o que ele disser vai ser a verdade, sabe? Sobre o cenário, tá? Sobre os outros atores, né? Sobre tudo, eventualmente Irã, essas coisas e tal. Exato, claro, ele não vai dizer tudo, porque há coisas que são do segredo, mas o que ele te disser, por exemplo, sobre o envolvimento do Hezbollah, sobre o que Israel fez, deixou de fazer, o que a estratégia está sendo, você pode acreditar, porque ele tem esse estilo, digamos, de sempre ser muito racional, né? E sempre dizer a verdade. Isso, os próprios israelenses são testemunhas disso, então eles mesmos prestam muita atenção no que ele fala, e é por isso que é vital o que ele vai dizer na sexta-feira. Ontem eu ouvi um comentário, não sei se a gente deveria criar essa expectativa toda, mas alguém que conhece bem o Hezbollah, que conhece,
sim, eu estou falando de imprensa, né? Lá da região, no Oriente Médio. Ele diz, olha, se o secretário-geral marcou a fala para sexta-feira, é que algo grande vai acontecer antes da sexta-feira, certo? Ou seja, que ele não vai falar para anunciar o que vai acontecer depois, certo? Ele provavelmente vai falar porque algo já aconteceu, né? Então, talvez os israelenses mesmos leiam isto e os americanos vão ler isto e vão dizer, ó, estamos chegando num momento crítico. A gente precisa decidir rápido o que vai fazer, né? Porque isso significa que o Hezbollah está todo dia a intensidade do conflito Hezbollah-Israel aumenta todo dia, um pouco. Ontem ou anteontem, agora eu me perco no fuso horário aqui, mas o Hezbollah pela primeira vez usou um tipo de armamento que é antiaéreo. Ele usou contra um drone, né? Um drone que desses drones que estavam atacando o sul do Líbano. E as leituras foram de que isso quer dizer que o Hezbollah tem armamento antiaéreo que, inclusive, pode atingir os aviões israelenses. Ou seja, até ontem ninguém sabia se isso era verdade ou não, tá? Então, o Hezbollah, dia após dia, ele vai revelando alguma coisa nova. E agora os israelenses souberam. Então, opa, eles têm armamento antiaéreo, certo? Olha, tão importante a gente ter, né, essa leitura que jamais você vai encontrar em nenhum veículo, né, de mídia, seja no Brasil, seja essas agências internacionais, importantíssimo para saber, inclusive para o próprio povo israelense, quer dizer, o que está em jogo ali de fato, e não esse volume de blefes e mentiras que vão sendo divulgadas aí para ganhar a guerra, para ganhar esse processo através da informação. Salim Nasser, eu quero te agradecer imensamente. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui. Vou trazer o comentário da Margarete Soler de Leone, está dizendo: Conde, o representante do Hamas deu entrevista ao Breno Altman e disse isso. De fato, aquela entrevista foi muito importante e é importante o trabalho que o Breno está desenvolvendo. Salim, mais uma vez, obrigado. Vamos ficar atento a tudo isso. Sim. Qualquer coisa eu te chamo de novo aqui, hein? Tá bom? Obrigado a todos. A gente volta amanhã com mais um Giro. Valeu.